Não está gravando ainda. Olá, nós do canal O que rola na Geronto, de novo com vocês neste episódio de hoje que traz um assunto importantíssimo e com uma pessoa, vocês vão ver, especialíssima, que nem está aqui, está em outro lugar, em outro país. Nós vamos falar o mote que foi de falar sobre a estratégia e plano sobre envelhecimento, velhices e políticas sociais na cidade de Cascais, em Portugal, foi de uma matéria que nós vimos na Folha de São Paulo sobre licença de avosidade. Nós vamos até citar isso daí, vamos discutir isso, mas nós vamos começar com o plano sobre envelhecimento da cidade, que englobou muitas outras coisas, dentre elas a licença de avosidade. E conosco está um brasileiro, apesar do sotaque, é um brasileiro que é chamado Gustavo Sugahara, que é um economista, gente. E ele falou uma coisa que eu vou dizer aqui no ar. É o único economista vivo que não acha que o envelhecimento é um problema, tá certo? Mas o Gustavo, que é economista, ele é professor na Universidade Metropolitana de Oslo, na Noruega, e é investigador integrado no Dinamia 7 em Lisboa, tá certo? E ele fez a pesquisa através do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, ISCTE, e ele é consultor da Organização das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde também, no projeto Cidades Amigas do Envelhecimento. Então, o Gustavo é uma pessoa extremamente competente, além de ser uma pessoa muito conhecida da minha parte, de nós todos, porque ele é filho da professora Ruth, da PUC, e ele é, inclusive, amigo do meu filho. Uhum. Gustavo, muito obrigado por estar aqui para falar de um tema tão importante nos dias de hoje e depois o recorte da vosidade. E eu vou dar aqui a primeira palavra a você, para você também se apresentar, né? E depois eu faço a primeira pergunta. Gustavo. Olá, Sérgio, obrigado. Olá, Marília, olá, Ieda. Muito obrigado pelo convite. Eu acompanho o que rola na Geronto, aprendo muito com vocês, com os convidados, e eu frequentemente uso iniciativas como essa para dizer que o Brasil, apesar da velocidade da transformação demográfica e dos desafios que o Brasil tem dado respostas também à altura. E eu acho que iniciativas como essa, e nós temos muitos outros colegas também que estão fazendo outros canais, outros portais de informações, outros fóruns de discussão, são um bom exemplo que nós podemos ensinar para o mundo e para os outros países que também estão tendo um envelhecimento tão acelerado quanto o nosso. Uma breve nota biográfica, eu não sei como é que está o meu sotaque agora, mas eu imigrei do Brasil já há mais de 20 anos. Eu fiz a minha graduação em economia no Brasil, na PUC São Paulo. Fiz o mestrado em Lisboa, no ISCTE, em economia também, e depois eu concluí o meu doutorado na Universidade Metropolitana de Oslo, na área de políticas sociais. Eu tenho um currículo bastante diverso do ponto de vista das coisas que eu andei fazendo em torno do tema do envelhecimento, mas acho que o tema que importa para a gente hoje é um pouco esse meu último projeto, que é essa estratégia que nós fizemos para a Câmara Municipal de Cascais. Talvez eu fale um pouco da origem do projeto, de onde é que ele veio, como é que ele surge, como é que eu me acabo por fazer parte do projeto. É isso mesmo, Gustavo. Só uma coisa, Uhum, é exatamente tá. isso que a gente quer perguntar para você, porque Uhum, esse estratégia, você e toda uma equipe elaboraram esse plano para Cascais, volto a insistir, estratégia e plano sobre envelhecimento, velhice e políticas sociais para Cascais.
Então, a gente queria que você dissesse mesmo quais são as origens desse projeto, qual o seu Uhum. envolvimento pessoal e profissional, como é que esse projeto dialoga com a proposta da Organização Mundial de Saúde de cidades amigas do envelhecimento e as inovações que ele traz e os principais desafios. É isto. Vou tentar percorrer essas perguntas. Então, o começo. Eu acho que uma forma muito sintética de dizer o que aconteceu ali foi uma conjunção interessante mesmo daquela conversa da fome com a vontade de comer. E eu digo isso porque nós chegamos a esse projeto por conta de um call, já não lembro bem a palavra em português, mas a própria Câmara Municipal identifica que a população está envelhecendo, que eles precisam adaptar as políticas públicas para dar resposta ao envelhecimento. Eles enviam um convite para todas as universidades em Portugal para que elas elaborassem um estudo, uma estratégia e um plano de ação para envelhecimento, velhice e políticas sociais no Conselho de Cascais. Esse é um chamado público, não é? E ele vem junto com esse chamado público, vem um caderninho de encargos. No caso, era um caderninho de encargos bastante denso, com muitas páginas e com desafios que eram significativos. Eu destacaria que eles pediram, que a abordagem desse estudo fosse uma abordagem, para resumir e usando o jargão, que é a abordagem do ciclo de vida. Eles não queriam que o estudo focasse apenas os desafios de uma velhice, por exemplo, com as doenças ou com algumas dependências, e queriam que o estudo também fosse capaz de pensar prospectivamente, que olhassem para o envelhecimento no futuro, da população que eles ainda... população de pessoas mais velhas que ainda vão envelhecer em Cascais. Esse já era um grande desafio que, para nós, fazia todo sentido na perspectiva que a gente já vinha trabalhando sobre envelhecimento. Outra exigência nesse caderno de encargos, e eu vou enumerar só 3 de muitas outras que tinham, mas que eram fundamentais para nós. Uma é que esse estudo tinha que ser feito utilizando uma metodologia de co-construção, que o estudo tinha que ser feito junto com a população de Cascais. E o terceiro, que também é outro bastante complexo, é que tinha que adotar uma metodologia de investigação-ação. Essas 3 coisas não tinham muito mais definição do que um conhecimento já era, eles não consubstanciavam claramente o que teria que ser a construção, não era muito concreto o que tinha que ser a investigação-ação, e nós fizemos uma leitura do que nós achamos que isso podia ser. Bom, nós juntamos no ISCTE uma equipe muitíssimo multidisciplinar, e eu acho que isso é uma coisa que nos orgulha muito. Nós não temos repetição, fomos 6 investigadores envolvidos, e acho que só 2 de nós, eu e o professor Pedro Costa, é que tínhamos a mesma base na economia. Junto comigo, quem co-coordenou esse projeto, eu assumi a função de coordenação, foi a professora Marta Matos, que é da área de psicologia. Nós tivemos ainda uma arquiteta urbanista envolvida, professora Joana Lages, e 2 investigadoras júniores que vieram da área de antropologia e de políticas públicas. Nós também depois envolvemos uma espécie de um conselho consultivo nosso, outros investigadores do Dinâmia, com formação diversa, e a nossa proposta refletiu um pouco a multidisciplinaridade dessa nossa equipa, e eu acho que nós atendemos plenamente esse exigente caderno de encargos. Bom, o que nós demos como resposta? Primeiro, nós dissemos, olha, se vocês querem uma abordagem do ciclo de vida, para nós, do ponto de vista teórico, vocês têm que... Acho que nós não conseguimos fazer esse projeto sem adotar uma perspectiva crítica do envelhecimento. Nós entendemos que nós, como investigadores, estamos a fazer a velhice, não é? Estamos a construir o processo de envelhecimento, e nós também temos a responsabilidade de promover
uma alteração no contexto social em que nós estamos fazendo a intervenção ou fazendo projetos de investigação. Nós utilizamos muito o referencial das cidades e comunidades amigas do envelhecimento, que é o que vocês já mencionaram, da Organização Mundial de Saúde. E, por fim, nós tentamos inserir uma perspectiva de pesquisa-ação, né, de investigação-ação, de intervenção, focada na redução do idadismo. Então, a nossa leitura foi, olha, nós vamos fazer o estudo, a estratégia, o plano de ação, e nós esperamos que, ao longo desse processo, seja possível, de alguma forma, reduzir o idadismo que nós supomos que é latente nessa sociedade. Bom, eu talvez aqui, hoje, em Portugal, eles vão dizer, seria uma grande maçada se eu vos descrevesse todos os eixos de cada um dos métodos. Mas esse foi um projeto que nós tivemos a trabalhar por mais ou menos um ano, sendo que no terreno nós tivemos aí entre 6 e 9 meses. Nós tivemos ainda um grande desafio, que esse projeto começou ainda no período do Covid. Então, as nossas primeiras ações desse projeto ainda tinham que passar por controle de certificado de vacina, máscaras, higienização. Então, nós tivemos aí uma transição muito, muito interessante do final daquele processo da Covid, para depois nós chegamos já aqui nas últimas apresentações, já com pouquíssimos vestígios disso. Gustavo, Sim. e é dentro disso, querido, que entra, assim, nós nos aproximamos porque, como o Sérgio comentou, nós vimos um artigo no Jornal de Grande Circulação que falava sobre licença de avosidade. Certo. A licença de avosidade, ela entrou nesse projeto, ela é um produto desse projeto. Isso. E o que é licença de avosidade? Olha, obrigado pela pergunta, porque eu acho que foi uma das medidas da estratégia que nós apresentamos para o executivo da Câmara Municipal. Nós sugerimos logo na nossa apresentação e no plano de ação que era importante ter medidas emblemáticas. Nós achamos que nós ainda estamos numa fase de conquistar corações e mentes, não é? Nós precisamos chamar a atenção para o tema do envelhecimento e para velhices outras, que não só velhices dependentes e com problemas, não é? E a licença da avosidade foi inspirada, de certa forma, em iniciativas que nós já ouvimos no setor privado, já empresas que começam a oferecer a licença de avós, não é? Para os seus trabalhadores. De forma muito sucinta, a licença de avosidade nada mais é do que a extensão da licença parental para os avós, ou seja, quando nasce um filho ou uma filha, não só o pai e a mãe teriam direito a tirar aqueles, em alguns casos, semanas, em alguns casos, meses de licença, mas também essa licença seria estendida para os avós. Mas ela seria estendida ao nascer da criança ou para também avós que cuidam dos seus netinhos maiores para que seus pais trabalem? Como é que é isso? Para quem nos escuta ouvir melhor. Isso foi uma confusão, eu percebo que esse gerou um pouco esse ruído. Ou seja, a intenção não era necessariamente que os avós tivessem uma licença permanente do trabalho e passarem a exercer a função de cuidadores, não é? dos netos. Era sim a licença de avô após o nascimento do neto ou uma neta. No projeto, e esse o Sérgio tinha colocado a questão dos desafios, esse também foi um dos grandes desafios no nosso projeto, que é chegar à minúcia e ao detalhe de cada uma das medidas. Nós, com a metodologia que nós utilizamos e com os recursos que nós tínhamos,
com o objetivo principal de co-construir uma investigação-ação, nós, em hipótese alguma, tínhamos condições de chegar ao detalhe de cada uma das medidas que a gente propôs. Nós tentamos olhar para o fenômeno da questão do envelhecimento numa perspectiva ampla, e isso nós usamos claramente os domínios do referencial das cidades e comunidades amigas do envelhecimento. Então, nós falamos desde transportes, saúde, educação, inclusão, e dentro de cada um desses domínios nós fomos ao detalhe, não é? Nós falamos, por exemplo, perguntamos para as pessoas em relação à infraestrutura dos transportes, a ligação, se as ligações eram convenientes, os preços faziam sentido, se as paradas dos transportes eram adaptadas, etc. Não é? E nós temos, no nosso relatório final, medidas que nós tentamos chegar ao limite, né, do que esta informação nos permitia. Eu não consigo, em hipótese alguma, dizer que agora Cascais, segundo o nosso estudo, deveria implementar uma nova linha que liga a faixa litoral ao interior. Isso nosso estudo não permitiu. Como também não permitiu, no caso da licença da avosidade, chegar a números concretos, por exemplo, quanto tempo, se era só para um dos potenciais 4 avós, como é que lidamos com as questões, por exemplo, de pais que são separados, que depois ainda podem ter outras formas de vínculos. Nós não chegamos a essa minúcia. Mas obviamente que nós... Sim. Uhum. Então, para mim, ainda, eu preciso entender exatamente o que é esta lei da avosidade, a quem ela se aplica. Você está explicando da construção, do envolvimento, do superprojeto. Mas se eu, a Marília, agora fosse traduzir a lei da avosidade, eu queria entender. Ela é para quem, tá? Qualquer avô? Qualquer avó? Tá? Quanto tempo você está dizendo que não dá essa... Então, eu estou te apertando para o nosso claro. entender o que é e que benefício isso traz. Vamos imaginar, eu sou avó, não trabalho, já estou ou nunca trabalhei, essa lei não é para mim. Então, eu estou fora de... Então, é isso aí, eu quero que você fale assim, a lei da avosidade foi construída para atender os avós que trabalham, ela se refere a um tempo de ausência do serviço com o objetivo de curtir os netos, é um pouco isso. E isso traz de bom para mim, que sou a avó hipotética desse benefício. Me fala assim, Marília, você tem direito. Muito concretamente, a licença, da forma como ela está a ser construída, então, por enquanto, eu tenho acompanhado aqui as discussões na Câmara Municipal de Cascais, eu não sei hoje exatamente até onde eles avançaram, mas até onde eu recordo, o presidente da Câmara disse que ia introduzir a licença para um dos avós que fosse funcionário da Câmara Municipal, ou seja, ele só pode atribuir aos funcionários da licença aos funcionários da Câmara Municipal. Eu acho que ele tinha um funcionário público, para que possa entender. Tinha que ser o funcionário da Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Exatamente, então é um funcionário público. Essa é amplitante. É um funcionário público, mas também de uma região muito específica. De um lugar específico, é de uma cidade, lá de Cascais, ponto. Cascais, isso. Okay. Isso, em princípio, já está avançando. Eu não tenho detalhes em relação, por exemplo, eu não sei o que acontece se os 2 avós trabalham, se tem 2 ou 4 avós que trabalham na Câmara Municipal, se os 4 podem beneficiar. Isso eu não sei como é que eles estão a operacionalizar a ideia, né, da licença de avosidade concretamente. O que já existe hoje em Portugal, já existe, e isso é bom que nós até não esqueçamos, mas há muitos países no mundo que a licença é 0. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma mulher que tem um casal que tem um filho, ou uma mulher que tem um filho, não tem direito automático à licença do trabalho. Essas coisas são definidas individualmente entre os empregadores. E o que nós estamos fazendo é avançar ainda mais do que o contexto atual já existe em Portugal, não é? Já existe a licença para pais e mães, e nós estamos estendendo isso para os avós, sim.
Tá, eu sou avó, nasceu meu neto, eu tenho o direito de ficar em casa um determinado período que ainda não está definido isso. Exato, exato. Esse é um benefício. Para quê? Certo. Entendendo que a presença Claro, do avô, da avó, é benéfica para a exatamente. criança. Mas aí eu pergunto, Uhum, quando vocês elaboraram esta lei, nesta fase de nascimento, tem a mãe que é a cuidadora principal. certo. Vocês não consideraram que é quando a criança ficaria um pouco maior, com mais idade, que esta relação seria mais fortalecida? Ou Uhum, que eu perguntei para você os benefícios. Então, quando vocês claro. por exemplo, um recém-nascido é dedicação exclusiva da mãe com a ajuda de Uhum. terceiros. É com este objetivo? Eu acho que o espírito da proposta, até onde nós chegamos, tinha a ver principalmente com a perspectiva de incentivar ou fortalecer os laços familiares. Nós achamos que esses vínculos também são criados pelo Estado, não é? Nós falamos muito dos laços familiares, mas nós temos legislação que nos dá responsabilidades. E essas responsabilidades acabam depois por gerar outros vínculos também. Então, o Estado é gerador desses vínculos. Então, a licença em si tem essa perspectiva de fomentar as relações intergeracionais. Eu compreendo perfeitamente essa discussão em qual etapa da vida da criança que essa licença seria mais adequada. Eu só tenho a experiência da licença de pai no contexto da Noruega, e isso é bastante flexível e é bastante generosa em relação ao que eu conheço nos outros países. Eu digo isso porque ela é adaptado. No caso nosso, da licença de mãe, ela obrigatoriamente tinha que tirar os primeiros meses, obviamente, por questão do aleitamento, essas coisas, mas depois nós tínhamos uma flexibilidade em fazer a orientação do nosso. Eu acho que é uma proposta que faz sentido. Não, só um comentário, porque assim, considerando a realidade da desigualdade, da vulnerabilidade, fragilidade brasileira, o cenário que nós temos hoje no envelhecimento é um grande número de avós sendo os responsáveis pelos seus netos. E Isso. como nós estamos conversando com uma experiência internacional Uhum. fabulosa, eu estou querendo absorver, até para conversando com quem nos escuta, que uma licença avosidade no Brasil hoje resolveria a vida de grande número dos avós, que são os pais dos seus netos, porque os filhos estão ausentes por abandono, por prisão, por Uhum. morte, entende? Uhum. Então, a ideia é E deixa eu dar fabulosa. só mais um dado também, que eu acho Por que favor, eu paro aqui. uma outra questão importante dos benefícios até agora nós enumeramos, não é? Que é a questão muito clara da pessoa poder ter essa licença do seu local de trabalho para cuidar da família é um benefício claro. Mas nós também olhamos para esse tipo de medida como uma medida de incentivo à permanência no trabalho por parte desses trabalhadores. É claríssimo, e acho que isso é uma coisa que nós... Eu me apresentei dizendo que eu sou o único economista que não acha que envelhecimento é um problema. É super comum, nós temos essa ideia de que as pessoas, isso com muita influência da economia, que as pessoas decidem tudo por si, não é? Que as pessoas são naturalmente egoístas, individualistas e tomam todas essas decisões para maximizar lucro, não é? Ou maximizar o rendimento. E o que nós observamos em muitos casos é que essas decisões ao longo do ciclo da vida, decisões profissionais inclusive, não são necessariamente influenciadas só por essa perspectiva de progressão na carreira. Eu acho que é muito comum, e eu acho que particularmente comum entre as mulheres, tomarem decisões, inclusive profissionais, consoante as alterações no próprio núcleo familiar. O que é que eu faço quando os meus filhos saem de casa? O que é que eu faço quando, por exemplo, eu tenho que estar mais perto dos meus progenitores, não é? Se eventualmente eu tiver que cuidar deles. Então, nessa perspectiva de reconhecer os vínculos entre as pessoas, é que nós achamos que, ao estender uma licença, nós também estamos gerando um incentivo para que o trabalhador
tenha vontade de contar, puxa, olha, esse aqui é um local de trabalho que reconhece que eu tenho esse direito, não é, de estar com meu neto. Porque eu podia ter um trabalhador super motivado e diz, poxa, acabou de nascer meu neto, e eu estou aqui fazendo essa coisa, estou aqui dividido, não é, que não queria estar agora no trabalho, olha, talvez eu encerro aqui, entro na aposentadoria, não é, para eu poder estar com a minha filha. Eu acho com meu filho ou minha filha. Eu acho que talvez esse reconhecimento de que os avós têm cada vez mais um papel ativo e fundamental na vida dos netos e vice-versa, é um passo importante. Uma outra coisa que nós fizemos é, quando apresentamos o nosso relatório final, nós dissemos, olha, acho que é importante nós temos medidas emblemáticas. E por quê? Porque nós falamos aqui, acho que na introdução falamos muito brevemente sobre a questão do idadismo, que foi uma característica fundamental da estratégia desse projeto. Como eu vos disse, o referencial das cidades e comunidades amigas do envelhecimento foi importantíssimo para nós, mas ele também já tem mais de 2 décadas. E das primeiras tarefas que nós tivemos nesse projeto foi olhar criticamente para o que tem sido essa jornada, né? Tanto do referencial do envelhecimento ativo, quanto para a questão das cidades e comunidades amigas do envelhecimento, que eu costumo dizer para as pessoas de forma até bastante bruta, que é o envelhecimento ativo aplicado às cidades. Não é? Gustavo, eu acho que isso era uma coisa que a gente queria ver mesmo. É lógico que você falou da licença da mocidade e muita coisa na prefeitura de Cascais eles estão detalhando coisas que vocês não têm como fazer, né? Como influenciar, mesmo porque vocês fizeram a proposta geral. Mas exatamente, além disto, queria que você detalhasse um pouco mais também essa relação que tem todo o plano para Cascais, da política para o envelhecimento, com esse plano da Organização Mundial de Saúde das cidades amigas do envelhecimento. Então, nós quando apresentamos os nossos projetos, nós dissemos para eles assim, olha, se vocês querem um projeto que tenha uma perspectiva ampla do envelhecimento, que seja co-construído e que seja investigação-ação, eu acho que nós dissemos, vocês têm que partir de uma abordagem crítica e usar o referencial das cidades e comunidades amigas do envelhecimento. Eu não sei se todos o público de vocês conhece a rede, não é? Mas a Organização Mundial de Saúde já tem trabalhado com esse tema, como eu disse, há mais de 2 décadas. E no caso de Portugal, nós temos 2 cidades importantes muitas cidades importantes que ainda não fazem parte da rede das cidades e comunidades amigas do envelhecimento, começando por Lisboa. Cascais também não faz. Por que essa avaliação e dessa ligação do estágio atual desse processo, né, despoletado pela OMS, era importante? Porque nós tínhamos a sensação clara de que, apesar de termos caminhado muito enquanto sociedade, não é? Na discussão do envelhecimento, para além da questão do problema, nós tínhamos a sensação de que predomina ainda uma visão catastrofista ou negativa da velhice e do envelhecimento. Isso era particularmente importante para nós, porque nós tivemos presente desde o começo do projeto que corríamos o risco, num processo de co-construção, de estar a reproduzir preconceitos e, ao final desta inclusão, nós não só
não teríamos explorado outras oportunidades e possibilidades de envelhecimento, como estaríamos ajudando a promover visões negativas e estereotipadas sobre o que é o envelhecimento e a velhice. Então, o processo de investigação com os grupos com que a gente trabalhou, e nós trabalhamos com grupos de várias idades, nós não colocamos a limitação nem 67 mais, que é o referencial que a gente costuma utilizar como o corte demográfico aqui, mas, como vocês sabem, ele é bastante aleatório. Nós tivemos um grupo só que nós dissemos, olha, das pessoas mais velhas moradoras de Cascais, neste grupo, nós queremos só pessoas com 67 mais, mas nos outros grupos que nós consultamos para ter essa perspectiva de co-construção, nós não colocamos limites de idade. E eu estou chamando a atenção para isso por quê? Porque nós queríamos que estes grupos pudessem refletir sobre a relação deles com o envelhecimento e com o próprio envelhecimento, que ao longo do processo eles também dissessem, olha, sim, eu quero envelhecer em Cascais, e envelhecer em Cascais pode ser muitas coisas, não é? E isso, para quem trabalha com o tema do envelhecimento, para quem é geriatra, gerontólogo, parece ser uma coisa muito banal, não é? Nós falamos em envelhecimento ativo, acho que toda a gente sabe de cor o que é envelhecimento ativo. Mas a nossa experiência, quando nós saímos para além do nosso conforto, não é? Dos nossos congressos específicos, das nossas reuniões com os políticos que têm essa sensibilidade, eu acho que nossa experiência em Cascais comprovou isso. Ainda há um caminho muito longo a ser percorrido na transformação da relação das sociedades com o envelhecimento e das pessoas com o seu próprio envelhecimento. Isso tem implicações fortíssimas em políticas públicas, não é? Isso eu acho que o nosso projeto foi bastante inovador nisso. Eu acho que nós não fomos ingênuos, eu acho que essa é a palavra que talvez resume um pouco o que foi a nossa abordagem. Nós reconhecemos o percurso feito, não é? O referencial das cidades e comunidades amigas do envelhecimento é sem dúvida nenhuma ainda fundamental, mas se nós olharmos para os exemplos talvez os mais luxuosos, os que nós vamos dizer, aqui correu bem, não é? Nós já temos ali contradições e alguns desafios que saltam os olhos. Eu costumo dar o exemplo de Nova York. Nova York teve uma iniciativa de cidades amigas do envelhecimento super bem trabalhada. O professor Alexandre Kalash teve também envolvido, fez parte das equipas. Ele vai certamente poder falar muito bem sobre o que foi aquele processo. E eles continuam sendo a referência para muitas coisas. Eu dou coisas que eu lembro que eu aprendi com Nova York já também há quase mais de 2 décadas. Coisas tão simples como eles tinham lá o sistema dos transportes dos ônibus, aqueles ônibus amarelos, que costumavam levar que levam as crianças para a escola, não é? E depois, nos períodos entre deixar as crianças e buscar as crianças, aqueles ônibus amarelos estavam lá idle, estavam lá subutilizados. Então, eles pensaram uma política pública de mobilizar aqueles ônibus para poder transportar as pessoas mais velhas. Tinha uma política super também emblemática de Nova York, que era a questão de pedir bancos ao longo da cidade. Tinha lá o hotline para se instalar um banco na cidade. Então, uma pessoa mais velha que fazia um determinado trajeto, você, poxa, daqui até da 5ª à 8ª Avenida não tem um banco aqui. Ligava, os caras iam lá, instalavam um banco ali para que aquele percurso fosse mais acessível, não é? Só que, passado talvez quase uma década, teve uma mudança política lá. E o novo prefeito, o mayor lá de Nova York, o que fez a política era o Bloomberg, esse que eu me refiro agora já não me recordo, tinha uma perspectiva higienista da cidade. E ele tinha um problema, que tinham muitas pessoas sem casa que dormiam nos bancos. Então ele mandou tirar os bancos.
Por que eu uso esse exemplo? Porque, em princípio, nós tendemos a achar, e isso inclusive é um mote da rede das cidades e comunidades amigas do envelhecimento, que é uma cidade que é boa para as pessoas mais velhas é uma cidade que é boa para toda a gente. Né? E a mesma coisa dizem as pessoas que estão fazendo políticas para as cidades das crianças. Uma cidade que é amiga das crianças é amiga de toda a gente. Mas, apesar disso ser verdade, do ponto de vista, por exemplo, do desenho universal, etc., eu acho que é preciso olhar para este processo e reconhecer que há contradições. E nós, quando desenhamos aqui a estratégia para Cascais, dissemos, olha, vão aparecer contradições. É importante levarmos elas a sério e buscar alternativas de compromisso, né? Que sejam capazes de agradar. Essas pessoas têm esse tipo de necessidades, aquelas têm outras demandas. O Gustavo, Uhum. excelente. Agora o nosso tempo já está meio terminando, né? Mas Certo. eu não posso. É muito interessante toda essa sua envolvimento e todo esse planejamento que fizeram aí para a cidade de Cascais. Mas eu Uhum. queria, né, até para terminar, fazer uma última pergunta a você. Depois ainda Uhum. eu vou te dar uma palavra final só para um fechamento e também Uhum. depois fazer o próprio fechamento. Mas eu queria, até voltando, quer dizer, vocês têm um plano que é muito maior, está Isso. ligado às cidades amigas do envelhecimento, e vocês encontraram várias questões que você já citou aqui. Uma delas, que foi o nosso mote, né, que é a lei da avosidade, dessa licença. Certo. E que, então, eu queria te perguntar uma coisa para finalizar, até para interesse aqui nosso no Brasil, não é? Uhum. Uhum. É possível termos também aqui no Brasil uma licença avosidade? Então, e aí depois que você responder, eu vou aí fazer um fechamento, tá certo? É possível aqui no Brasil que a gente tenha, as condições são as mesmas? Olha, é difícil. Eu digo, é claro, eu acho que é possível, sim. Eu não só acho que é possível, como eu acho que é desejável. E deixa eu dizer por quê. Porque outro tema que me interessa muito é o tema da tecnologia e da inovação. E eu acho que eu caio frequentemente na conclusão de que a principal inovação que nos falta agora é a inovação social. E a licença de avosidade é um exemplo de outros que nós poderíamos discutir, talvez numa outra conversa, de mudanças que nós precisamos promover no estado de bem-estar social para dar conta dos desafios que nós temos, que são imensos no Brasil. Como a estratégia ela é longa, eu acho que nosso relatório final tem mais de 400 páginas. Eu não consegui abordar uma das alternativas que eu acho que é mais importante, e eu só vou mencioná-la aqui, que eu acho que nós já tivemos mesmo uma conversa longa. Mas eu acho que uma das alternativas viáveis, tanto para se construir uma cidade ou comunidade amiga do envelhecimento, que encare de frente essas contradições uma delas que eu estava mencionando, é valorizar a questão do cuidado. E quando nós criamos uma licença, nós estamos claramente indicando que é o cuidado que está na raiz de muitos dos desafios, está na raiz da solução de muitos dos desafios contemporâneos que nós temos hoje. Eu estava falando de tecnologia e inovação social, porque eu vejo que é um receio enorme de muita gente dizendo os robozinhos vão roubar o meu emprego, a inteligência artificial faz trabalho que as pessoas não querem. E quando nós, que trabalhamos com o tema do envelhecimento, olhamos para o lado, nós só vemos mais necessidade de trabalho. Nós vemos cada vez mais necessidade de cuidados. Não é? E eu acho que essa possibilidade existe tanto na Europa, onde eu estou agora, e a Europa é mais claro porque já está num estágio mais avançado do envelhecimento, mas também cada vez mais rápido para países como o Brasil, que tem caminhado a passos muito largos.
Então, eu acho que essa alteração na forma como nós organizamos o nosso ciclo de vida, ela é fundamental. Eu acho que é importante ressegmentar o ciclo da vida. A ideia de que nós vamos continuar a ter um ciclo muito curto no início da vida de estudo, depois a gente trabalha que nem louco, depois a gente se aposenta, é bismarckiano ainda, não é? E já não funciona há muito tempo. E ela é claramente desigual entre homens e mulheres. Então, eu acho que essa possibilidade, e nós vemos, por exemplo, muitas pessoas já experimentando com isso, que é, por que eu não faço aquele gap year, aquela pequena aposentadoria antes, não é? Por que nós continuamos concentrando todo esse tempo de lazer e de reinvenção muito para o final da vida? Nós não podemos redistribuir isso, nós podemos repensar. Então, todas essas coisas que nós damos como muito consolidadas, eu acho que a licença de pai e mãe é uma delas. Não só podem, como devem ser alteradas o mais brevemente possível. E eu acho que a licença de avosidade é uma dessas mudanças que é bastante simples. Eu não fiz as contas, não fazia parte do projeto, mas acho que ela é pouco custosa para o setor público, e eu espero que o setor privado depois também vá atrás disso, não é? E os benefícios são claramente muito grandes, os benefícios esperados. Não é? Gustavo, fantástico, muito, muito bom. Olha, é uma ideia que a gente precisa pensar mesmo, né? Olha, nós realmente estamos a ponto de terminar mesmo, né? Uhum. E eu quero fazer primeiro duas perguntas para a Ieda e para a Marília, se elas querem fazer alguma consideração, e depois eu vou dar um tempinho para você fazer um fechamento do Uhum. dia de hoje, e aí volta para mim e eu faço o término do nossa gravação. Ieda, Marília? Só agradecer, né, Gustavo? Você trouxe Uhum. não só o que a gente queria falar, que era a licença avosidade, mas você trouxe diferentes aspectos que envolvem envelhecimento e a perspectiva das políticas voltadas para as cidades amigas dos idosos, todas extremamente importantes e que cada uma delas seria uma gravação específica para a nossa discussão. Então, eu só quero te agradecer. Foi ótimo, muitíssimo obrigada. E principalmente você não está aqui, você está em Portugal, já é tarde aí, Uhum. provavelmente. A gente agradece imensamente a sua disponibilidade. Eu Marília. endosso a palavra da Ieda, exatamente isso. Te agradeço nesse contato que a gente fez com você, que foi motivado por uma entrevista sua no jornal Uhum. importante aqui do Brasil, né? Uhum. E eu acho que você abriu um caminho aí para várias coisas. A gente fala, especialmente você disse que nos escuta por aí, isso Uhum. é muito bom, mas eu acho que ela faz uma provocação para nós brasileiros. A gente tem projetos incentivados pelos fundos municipais, estadual e nacional do idoso. Eu acho que esta ideia de licença avosidade, eu penso no aspecto da vulnerabilidade social, enfim. Uhum. Eu acho que nos trouxe uma boa experiência. A minha palavra é de gratidão. Sérgio, eu termino aqui. Olha, eu com certeza, o Gustavo, primeiro, antes de te dar a palavra final para o fechamento, eu quero endossar tanto o que a Ieda quanto o que a Marília disseram e fazer esse agradecimento fantástico de uma pessoa que eu não vi há muito tempo, mas que me Uhum. traz aí novos conhecimentos no campo da gerontologia. Ô, Passa aí Sérgio, pelo... Oi. eu só esqueci de falar que ele é filho de uma professora minha do mestrado, a Uhum. professora Ruth, você falou, aluna da Ruth, a gente tem um profundo amor e gosto e saudades da Ruth. É isso. Uhum. Gustavo. Uhum. Olha, obrigado, fico mesmo muito contente e comovido. Eu aprendo muito com o canal. E eu acho que, como palavras finais, eu vou tentar ser curto, mas acho que eu faria primeiro um apelo. Eu acho muito importante que nós todos
que fazemos pesquisa, políticas públicas e temos interesse no tema do envelhecimento, façamos um esforço para sair da nossa, como é o termo comum, da nossa bolha. Eu comecei introduzindo com um único economista que não acha que o envelhecimento é um problema, porque eu receio que isso seja a verdade. E o meu percurso todo tem sido maioritariamente feito fora da gerontologia, fora dos fóruns comuns que se falam do envelhecimento e das pessoas mais velhas. Isso me dá, em geral, muita frustração, não é? Porque eu acho que eu ainda me deparo com um contexto acadêmico, político e social muito idadista, muito ao esse envelhecimento e nós fora da nossa bolha nós temos que fazer ainda uma conversa muito básica sobre possibilidades do envelhecimento. Eu acho que esse é um trabalho importante de fazer. O que eu quero dizer com isso é, nas políticas públicas, acho fundamental nós alçarmos o tema do envelhecimento para além do tema da saúde e da doença. Isso eu não quero dizer que não sejam coisas importantes, que nós precisamos efetivamente cuidar da saúde, cuidar das questões dos cuidados de saúde em políticas públicas, essencial. Mas nós estamos num corner ali. E eu acho que para termos políticas públicas estruturantes, nós precisamos alçar isso para outras áreas. Precisamos falar do emprego, nós precisamos falar sobre habitação, nós precisamos falar sobre mobilidade, e isso precisa ser falado numa perspectiva ampla do envelhecimento. Então, eu acho que isso é um trabalho que eu também vou fazer para as próximas gerações. Não fica, acho que não consigo colher os benefícios disso. Mas com mais longe nós pudermos todos ir nessa multidisciplinaridade da gerontologia e para além das pessoas que já estão propensas a nos escutar, eu acho que esse é o trabalho mais importante que a gente tem para fazer agora. Gustavo, eu queria agradecer muito essas suas palavras finais, porque, na verdade, este é um objetivo nosso, do canal que rola na Geronto. É exatamente fazer com que o tema do envelhecimento ele abarque aí outros locais, outras bolhas, e até fora de todas as bolhas, a população como todo, os políticos, os planejadores desse país, para a gente ter um envelhecimento da nossa população o melhor possível, e não essa tristeza da falta de políticas e de investimento na velhice que nós temos no mundo inteiro, mas no Brasil em especial. Sim. Então, eu queria agradecer muito as suas palavras. Eu acho que você veio corroborar os objetivos do nosso canal que rola na Geronto. Então, te agradecendo, quero dizer também a todos os que nos seguem que divulguem essa gravação, porque tem assunto importantíssimo para a gente levar para todo mundo. Façam, de fato, que o canal seja respeitado, né, não só pelo YouTube, mas pelos políticos e planejadores desse país. Deem lá o like, digam que gostaram, para nós, canal, sermos valorizados pelo YouTube, passar a gente na frente quando alguém pesquisar algum assunto de gerontologia, e também se inscrevam no canal. Gustavo, muito obrigado. Marília e Eda também. Um abraço a todos e não se esqueçam, mais uma vez, divulguem essa gravação importantíssima que o Gustavo Suguerrara nos trouxe sobre esse plano das velhices e políticas sociais em Cascais, com um dado positivo da instituição da lei da avosidade lá em Cascais. Muito obrigado a todos. Muito Até mais, obrigado. Gustavo. Muito obrigado. Até. Obrigado.